que é espiritualidade? Muito se fala de espiritualidade na igreja. E se fala também no mundo. Porque até mesmo quem não acredita em Deus pode reconhecer que há no ser humano espiritualidade. Vamos refletir um pouco sobre isso? O termo espiritualidade vem da palavra espírito, que significa vento, sopro. Spiritus, em latim, é a tradução do grego pneuma, que significa exatamente vento, sopro. Os pneus dos nossos carros têm esse nome porque estão cheios de ar. Vem de pneuma, espírito. Uma pessoa de espiritualidade é uma pessoa que tem grande motivação na vida. É uma pessoa que se sente motivada por alguma causa, por alguém. É uma pessoa que vive como se algo a movesse, como se um vento a movesse. Isso é ter espiritualidade. Há vários tipos de espiritualidade, tantos quantas são as motivações da nossa existência. Disse hoje que o mundo se volta para o niilismo. O que é o niilismo? O niilismo vem de níquel, em latim, significa nada. O niilismo é a nulidade de todas as coisas. Para muitos, nada tem sentido, nada tem fundamento. A vida humana é fruto do acaso. No entanto, ninguém em sã consciência diz que é melhor fazer o mal ou deixar de fazer o bem. Com efeito, há uma força em nós que nos impulsiona para o bem que deve ser amado, o bem que deve ser feito. Embora alguns tentem reduzir essa força que nós sentimos em direção ao bem, procurando explicá-la por fatores biopsíquicos, fatores sociais, nós acreditamos que essa força tem uma raiz bem mais profunda. Se o ser humano vive na abertura do ilimitado, na abertura do infinito, ele pode vislumbrar e pode desejar o bem infinito. Ora, é justamente essa abertura na qual o ser humano vive. O animal irracional não vive nessa abertura infinita. É por causa dessa abertura que nós podemos falar da existência real do bem. Da existência real do bem que atrai o ser humano. O homem supera-se a si mesmo justamente porque vive na abertura infinita. Só o homem faz revoluções. Só o homem vai além de si mesmo. Só o homem pode agir conscientemente contra um instinto. O ser humano tem raízes na terra, evidentemente. Nós viemos dos nossos pais. Existe por detrás toda uma ascendência biológica que nos leva lá ao início da vida. Nós nascemos num determinado tempo. Nós nascemos num determinado espaço, uma área geográfica. Nós nascemos numa determinada cultura. Então estamos imersos na Terra. Mas por causa daquela abertura de que falamos, a abertura infinita na qual vivemos, na qual respiramos, nós devemos dizer também que o homem tem uma raiz no céu. A gente pode falar aqui de céu, ou pode falar de eternidade, ou pode falar de um mundo transcendente. Com isso nós queremos dizer que a nossa existência, com todas as nossas capacidades, com tudo aquilo que nós somos e que nós podemos realizar, não se explica totalmente só pelo mundo, pela dimensão mundana, pela dimensão histórica, cultural. Nós temos raízes aqui, mas eu gostaria de dizer, e isso deve nos levar a refletir, nós também temos uma raiz no transcendente. Eu quero dizer que a espiritualidade existe justamente porque nós vivemos na abertura infinita. É essa abertura infinita que permite que o homem se sinta motivado, se sinta tocado por aquele vento. É um vento que leva o homem a ultrapassar-se constantemente a si mesmo.
Na abertura infinita, o homem, fincado na história, na cultura, respira o ar do infinito, respira o ar do além da história, respira o ar do além do mundo. Então, respirando este ar, sendo tocado pelo vento que vem do outro mundo, que vem do transcendente, que nós podemos chamar de céu, de Deus, de espírito, né? Sendo tocado então por esse vento, respirando esse ar, o ser humano o que faz? Ele é capaz de ir além de si mesmo, ele é capaz de criar, ele é capaz de imaginar, ele é capaz de reconstruir-se, ele é capaz de reconstruir o seu mundo, ele é capaz de desejar aquilo que ainda não é. Vislumbrando e desejando aquilo que não é, o ser humano se lança no futuro. Mas no fundo, o ser humano se lança na plenitude do ser. O próprio Sartre, que era um filósofo ateu, reconhecia que a grande vontade do ser humano é de ser Deus. O ser humano vislumbra e deseja a plenitude do ser, a plenitude da felicidade, a plenitude do bem. Deseja o divino. Para o cristianismo, esse vislumbrar e esse desejar do ser humano tem uma resposta. E tem uma resposta que vem do próprio transcendente como ser real, que vem da plenitude. Para o cristianismo vem através de Jesus e através do dom do Espírito de Deus. Em Jesus nós vemos o quê? Se a gente olha com o olhar meramente humano, nós vemos um homem encantado pelo reino de Deus. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é o senhorio de Deus nos corações e nas relações humanas. Então, em Jesus nós vemos um homem de autêntica espiritualidade. Ele era movido e se deixava mover pelo vento de Deus. O cristão acredita que o próprio Deus assumiu a natureza humana de Jesus, de modo que em Jesus nós temos o Deus encarnado, feito homem. Para que assumiu a natureza humana de Jesus? Entre outras coisas, para nos fazer ver o jeito de Deus. Deus quis, de maneira humana, fazer-nos ver o seu jeito divino de ser. O jeito de Deus ser reflete-se no jeito humano de Jesus ser. As opções, as atitudes, as palavras de Jesus nos mostram algo de Deus, algo do divino. A sua dedicação, o seu amor, a sua entrega. Do Deus de Jesus vem o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo é o vento de Deus. Espíritos, né? Vento, pneuma, sopro. É o sopro que move os corações, é o sopro que entra nas relações, é o sopro que pode transfigurar e transfigura a história humana. Assim, o cristão se torna uma pessoa de espiritualidade quando ele presta atenção na abertura, aquela abertura de que falamos, a abertura do infinito. Nessa abertura, todo ser humano vive. Quando o cristão, então, presta atenção nessa abertura, ele se torna uma pessoa de espiritualidade. Quando ele reconhece que nessa abertura age o próprio Espírito de Deus. Na abertura em que vivemos, sopra o Espírito. O Espírito deve ser, então, reconhecido e acolhido. Ele é capaz de transfigurar as coisas, transfigurar o coração, transfigurar as relações, transfigurar o mundo. Nós sabemos, não nos enganemos, o mundo é marcado por muito sofrimento, por muita dor, é marcado por muita injustiça. Mas como somos imagem de Deus, Deus confia a tarefa a nós, a tarefa que deve ser realizada, a tarefa de superação, a tarefa de transformação, a tarefa de transfiguração. Essa tarefa é possível porque na nossa abertura ao infinito,
sopra o próprio Espírito de Deus.